Vamos começar agora a nossa sexta aula do Lazarus. Eu vou continuar aquele projeto da aula passada. O meu formulário não está aparecendo, eu vou apertar o F12 para que ele apareça. E mais uma propriedade interessante aqui do formulário seria a propriedade ícone. A propriedade ícone permite que eu acrescente um ícone que vai representar o meu software. Né? Então eu vou aqui, ó. Eu fui. Então, peraí, vamos voltar, né? Eu estou aqui no formulário. Eu vou aqui no inspetor de objetos. Vou procurar a propriedade ícone. Vou clicar aqui nos três pontinhos. Aí me aparece uma janela de diálogo. Eu vou clicar em carregar. Nessa janela de diálogo, eu entro numa pasta de ícones, né? Aqui no caso eu tenho bandeiras. Vamos procurar, por exemplo, carro. Aqui tem vários ícones de carro. Eu vou escolher esse daqui, tá? Vou dar um abrir e vou dar um OK. Se nós olharmos aqui no canto superior esquerdo do formulário, o ícone apareceu aqui. Então eu estou no tempo de projeto, vou entrar em tempo de execução, pedir para o programa ser compilado e executado, tá? E aí vamos ver como que vai ficar. Então deve aparecer, já está aparecendo, né? Mas quando ele estiver pronto, ele vai aparecer aqui, ó. Então eu tenho bem aqui no cantinho aquele ícone que eu escolhi. Se eu minimizasse, ele apareceria aqui embaixo. Então eu vou fechar, tá? Uma outra coisa interessante é que ao executar o programa, o ícone que apareceu aqui embaixo não foi o carrinho. Então, como é que eu faço para que isso aconteça, né? Então, esse ícone que eu coloquei aqui, ele representa o formulário. Então, ele representa o formulário aberto. Então, se vocês olharem aqui, ó, no canto superior esquerdo, eu tenho um carrinho, mas aqui embaixo aqui eu tenho uma pata de um guepardo, ou seja, o símbolo do Lazarus. Então, eu gostaria que aqui embaixo também aparecesse o carrinho. Então, eu vou fechar. Vou aqui em projeto. Eu vou aqui, deixa eu ver aqui, opções de projeto. Aqui, ó, onde eu tenho o nome desse projeto vai ser primeiro programa. Então, estou definindo o título do projeto. E aqui eu vou carregar um ícone. Eu vou carregar o mesmo ícone, o ícone do carrinho. Então, o formulário vai ficar com esse ícone e o projeto também vai ficar com esse ícone. Aí eu dou um OK, tá? E aí eu vou executar novamente o meu projeto. Aí ao executar o projeto, eu quero que o ícone no formulário seja o carrinho e o ícone do projeto também seja o carrinho. Então vamos dar uma olhada, vamos aguardar um pouquinho. Ele já compilou e se nós observarmos aqui no canto superior esquerdo tem um carrinho e aqui embaixo também tem um carrinho, tá bom? Então um carrinho aqui em cima e um carrinho aqui embaixo, tá? Então eu vou parar o programa, então eu alterei o ícone tanto no formulário através da propriedade ícone e eu alterei a propriedade ícone do projeto também. Como é que eu fiz isso mesmo? Eu vim aqui, fui em projeto, eu fui aqui, opções de projeto, eu estou chamando o meu projeto de, dei um título para ele e eu alterei o ícone aqui, em carregar ícone, tudo bem? E aí eu dei um OK. Então, se eu quero apenas o ícone no formulário, eu altero aqui. E se eu quero o ícone no projeto, eu vou alterar aqui, projeto, opções de projeto, tá? Por quê? Porque num projeto eu vou ter vários formulários, então cada formulário pode ter o seu ícone. Então, por exemplo, eu vou alterar o ícone aqui no projeto, no formulário, vou colocar um carrinho diferente, vamos ver aqui. Vou colocar esse carrinho aqui, ó, esse vermelhinho aqui. Então, no formulário vai ficar esse ícone, que não está dando para ver praticamente nada, né?
E no projeto, opções do projeto, vai ficar esse ícone aqui. Então, vamos ver. Então, eu vou executar. E na hora que o programa ele for executado, né, que ele é carregado na memória, eu vou ter um ícone no formulário e um ícone representando o projeto. Então, olha só. Aqui eu tenho esse ícone representando o formulário e aqui eu tenho esse ícone representando o projeto como um todo. Tudo bem? Então, eu vou finalizar aqui. Vamos voltar aqui para o meu formulário. Vamos fazer um programinha agora bem simples. O que eu vou fazer? Eu quero colocar uma caixa de texto. Na verdade, eu quero colocar duas caixas de texto. Eu quero colocar duas caixas de texto e um botão. Quando eu clicar no botão, eu quero que o texto que está em uma caixa passe para outra. Então, vamos ver como que nós vamos fazer isso. Então, aqui, eu vou colocar uma caixa de texto. Então, o que eu fiz? Vamos lá, vou deletar, vou fazer de novo. Eu venho aqui, ó, onde está TEdit, o AB, dou um clique e coloco uma caixa de texto. Vou aumentar essa caixa de texto. Vou vir aqui, ó, e vou colocar outra caixa de texto. Então, eu tenho o Edit 1 e eu tenho meu Edit 2, tá? Eu vou colocar aqui um label. E aqui eu vou colocar outro label. Onde que eu fui para colocar o label? Aqui no ABC, certo? Então, tem o label 1 e o label 2. E aqui no... eu vou colocar um botão. Vou colocar um botão entre os labels. Então, aqui eu tenho um botão, tá? Então, vamos conferir aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho label 1, label 2, tenho edit 1, edit 2 e o button, tá? Então, o que eu quero que aconteça? Na hora que eu executar, aquilo que eu digitar aqui, vai ter que aparecer aqui. Então, a primeira coisa, eu vou começar a alterar algumas propriedades desses objetos. Então, aqui no label 1, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou alterar a propriedade name dele. A primeira coisa que eu vou fazer, alterar a propriedade name dele. Então, vai ser, como é label, a abreviação de label vai ser LBL. Então, LBL é entrada, dou Enter. Aqui vai ser o meu LBL, na propriedade name também, LBL, saída. E eu dou Enter. Opa, o que aconteceu? Vamos ver. Vamos lá. LBL, saída. Tá? Então, eu tenho LBL entrada, LBL saída. Aqui no Edit 1, eu vou trocar, ele é uma caixa de texto, né? Ele é uma caixinha de texto onde eu posso digitar alguma coisa dentro dele. Então, eu vou chamar ele de txt, é entrada. E aqui embaixo, eu vou chamar de txt, saída. Então, eu estou alterando a propriedade name. E aqui no meu botão é button, né? Então eu vou chamar de btn. Então vai ser meu botão transferir. btn transferir. Tá bom? Então o que eu tenho? Vamos dar uma analisada aqui. Aqui eu tenho LBL entrada, txt entrada, btn transferir, LBL saída, txt saída. O que eu vou fazer agora? É óbvio que eu não quero que apareça aqui para o usuário a palavra LBL entrada e LBL saída. Então, eu vou manipular uma outra propriedade do label, propriedade caption. O que faz a propriedade caption? Ela vai ser um rótulo, um identificador que o usuário vai enxergar. Então, eu simplesmente vou colocar aqui entrada, dois pontinhos, Enter. E aqui eu vou colocar saída com acento, porque aqui eu posso acentuar, no name eu não posso. Então, ficou entrada e saída. E aqui no meu botão, na propriedade caption, simplesmente vai ficar transferir só, transferir, tá? Aqui,
eu não gostaria que aparecesse dentro da caixa de texto a palavra txt entrada e txt saída. Então a caixinha de texto ela tem uma outra propriedade, que é a propriedade text. Então eu simplesmente vou apagar o que está no text e vou apagar o que está no text. Então eu tenho esse label, ele está indicando para mim que é a entrada. Aqui eu tenho a caixinha de texto dele. Aqui eu tenho esse outro label e a outra caixinha de texto. Vou diminuir aqui um pouquinho. Está aqui. Vou selecionar todos os componentes que eu coloquei. Vou arrastar um pouquinho para cima e vou diminuir o tamanho. Então, a minha parte de design está pronta. Eu coloquei 2 labels, coloquei 2 edits e coloquei um botão de transferir. Vamos executar, vou apertar o F9, ele vai compilar e executar o meu programa. E ao fazer isso, o que ele está fazendo? Ele vai estar trazendo para a memória, ou seja, ele está criando o meu programa. Só que por enquanto, ele não tem funcionalidade nenhuma. Por que ele não vai ter funcionalidade nenhuma? Porque eu não coloquei nenhum código. Então, por exemplo, vamos lá. Ó. Vamos imaginar que é a minha entrada. Então, eu vou digitar aqui laranja. E o que eu quero? Na hora que eu clicar em transferir, eu quero que a palavra laranja que está aqui apareça aqui. Então, eu quero pegar daqui e passar para cá. Tudo bem? Então, como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou pegar a palavra laranja que está aqui e vou trazer para cá? Bom, vamos lá então. Vamos agora acrescentar uma funcionalidade. Até agora nós manipulamos apenas propriedades dos componentes. Agora eu vou manipular um evento. O que seria o evento? O evento é uma ação que o usuário ele pode executar sobre o componente, ou seja, é uma ação que será executada pelo componente. Então, que ação eu quero? Eu quero que ao clicar nesse botão, o que está aqui apareça aqui. Então, seria o evento clique, ou seja, é um evento. O que seria o evento? O clique. Simplesmente eu clicar com o botão do mouse aqui, eu quero que aquilo que está aqui apareça aqui. Então, eu vou parar a execução do meu programa, eu posso parar por aqui ou por aqui, né? Então, eu vou parar a execução do meu programa. E agora eu vou entrar na parte de código. O que eu quero que aconteça, então? Eu quero que, ao clicar aqui, esse cara passa para esse. Então, eu vou dar 2 cliques nesse botão. Então, eu vou num evento. Olha só, eu selecionei o botão. Eu posso vir aqui em eventos e procurar o evento onClick, tá? Então, olha, selecionei o botão, ou venho aqui, seleciono o botão por aqui, estou em propriedades, clico em eventos e eu venho aqui no onClick, tá? Ou eu simplesmente dou 2 cliques sobre o botão e aí ele me abriu a janela de código. Eu maximizei a janela de código, tá? Ó. Então, a janela está aqui, ó. Eu vou maximizar a janela de código para que eu possa inserir o código que eu desejo. Qual é o código que eu desejo? Vamos dar uma olhada. Eu tenho aqui os edits, né? Tudo aquilo que eu fiz ao acrescentar os componentes, olha só, os labels estão aqui, ó. As caixas de texto estão aqui, o botão está aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a parte do transferir. Então, o que eu quero que aconteça? Vou colocar um comentário. O que seria um comentário? Um comentário é um texto que o programador coloca, onde ele procura explicar aquilo que ele vai fazer, só que esse texto ele não vai fazer parte do código. É apenas um lembrete para o programador do que significa aquele código. Então, eu vou colocar aqui, ó, coloquei barra barra. Então, no Pascal, para você inserir um comentário de uma linha é barra barra. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente escrever assim, vamos transferir o conteúdo de uma caixa de texto para outra.
Então, quem é que vai receber? Quem recebe é o TXT saída. Quem vai fornecer é o TXT entrada. Então, quem recebe vem primeiro, quem fornece vem depois. Então, eu simplesmente vou escrever o quê? TXT saída, ponto. Quando eu coloco o pontinho, ele me mostra as várias propriedades que esse componente possui. Então, eu vou ter a propriedade text, tá? Então, a propriedade text não é texto, é a propriedade text, tá? Ela vai receber, como é que eu indico que ela vai receber? No Pascal, nós usamos dois pontos igual, que significa atribuição, ou seja, eu estou atribuindo a essa caixa de texto alguma coisa. Então, dois pontos igual no Pascal significa que ele vai estar recebendo algo. Eu estou atribuindo alguma coisa para essa caixa de texto. O que eu vou atribuir para ela? Eu vou atribuir o conteúdo da outra caixa de texto. Então, txt entrada.text. E toda a instrução no Pascal termina com ponto e vírgula. Então, eu tenho txt saída.text, dois pontos igual, txt entrada.text. O que significa? Ó? Esse dois pontos igual significa, é o símbolo de atribuição no Pascal. Significa que quem está do lado esquerdo vai receber aquilo que eu coloquei do meu lado direito. E o que a propriedade text é? A propriedade text, ela armazena aquilo que está na caixa de texto, que alguém digitou na caixa de texto. Então, aquilo que estiver armazenado na caixa de texto entrada será passado para a propriedade text da caixa de texto de saída. Então, vai aparecer aquilo que está digitado na caixa de entrada, vai aparecer na caixa de texto de saída. Tudo bem? Então, eu vou restaurar a minha janela. Eu poderia já apertar o F9, vou fazer isso, ou então eu restauro aqui. Ó. Se eu quero restaurar, a janela voltou ao tamanho original dela. Eu vou maximizar, ó, tudo bem? E vou apertar o F9 para que o código seja executado. Ao apertar o F9, novamente ele compilou e executou, e ele está dizendo que simplesmente ocorreu um erro. Vamos ver que erro que aconteceu. Vamos lá. Vamos olhar aqui. Código de saída, né? Ele está dizendo assim, está havendo uma duplicação, né? Então, eu tenho LBL saída. Eu tenho txt saída e txt entrada. Vamos ver o que eu fiz de errado. Txt, vamos ver aqui, eu vou apagar, ó. Eu tenho txt saída, é um T, então vamos lá. Então eu tenho, peraí que eu estou fazendo coisa errada aqui, btn transferir. Então vamos lá, txt saída ponto. Ponto text, ele está ponto text, dois pontos igual, txt entrada ponto text, ponto e vírgula. Eu vou apertar o F9 de novo, ele vai compilar e de novo ele está indicando para mim que eu escrevi a palavra texto, é text. Então vamos de novo, F9. O que eu estou errando? Então vamos dar uma paradinha aqui para que eu possa ver o que eu estou fazendo de errado, né? Bom, vamos fazer alguns testes aqui. Primeiro eu vou verificar se ele está exibindo um texto na entrada. Então é txt entrada ponto text, dois pontos igual. Vou escrever, por exemplo, laranja. Então, o que acontece? Toda vez que eu quiser atribuir um texto para uma caixa de texto, para um componente edit, eu tenho que colocar esse texto entre aspas simples. Tá? Nós vamos ter, por exemplo, no caso, aqui eu tenho aspas duplas.
tá? Mas nós vamos utilizar, na verdade, nós vamos usar aspas simples, tá? Então, o que, que vai acontecer aqui? Na hora que eu clicar no botão, a palavra laranja vai ser atribuída à propriedade text da minha caixinha de texto. Então, vai aparecer dentro da caixinha de texto a palavra laranja. Vamos testar isso aqui. Vou apertar F9 e vamos ver se vai. Tá? Então, vou clicar aqui, vou clicar em transferir e apareceu a palavra laranja. Agora, eu vou txt saída ponto text, dois pontos igual, vou escrever, por exemplo, maçã. E na hora que eu clicar no botão, vai aparecer laranja, então, na caixa da entrada e maçã na caixa de saída. Vou apertar o F9. E aí, na hora que eu clicar no botão, transferir, vai aparecer na caixa de entrada laranja e na caixa de saída vai aparecer maçã. Vamos ver se vai dar certo? Então, observem o código. Laranja vai aparecer na caixa da entrada, maçã vai aparecer na caixa de saída. Muito bem, funcionou. Vou parar o programa. Vou comentar essas duas linhas de código, ou seja, elas não vão ser mais executadas agora, né? A hora que, quando o compilador ele passar por aqui, ele vai entender que ele não deve executar essas duas linhas. Ele vai entender que essas duas linhas agora são como se fosse um comentário. E por último, eu vou pegar txt entrada ponto text, dois pontos igual, na verdade ao contrário, txt saída ponto text vai receber o txt entrada ponto text. Vamos ver se vai dar certo agora? Vamos lá, pedir para ele compilar, executar o programa. Vamos ver se ele vai conseguir passar sem nenhum erro. Tá? Linkou, editou e assim foi. Né? Primeiro ele compila, depois ele linka. Ele está falando que foi um sucesso, só está faltando aparecer aqui a tela. Então eu vou escrever agora boa noite. Na hora que eu clicar em transferir, a palavra que estava na entrada apareceu na saída. Olha lá, por exemplo, vou escrever aqui Brasil. Se eu escrever aqui, por exemplo, olá, mundo. E aí eu vou clicar em transferir. E aí apareceu aquilo que estava na entrada, o olá, mundo, apareceu na saída, olá, mundo. Vamos imaginar que depois que eu transferir aquilo que está na entrada, eu quero que ele apague. Ele apague o que está escrito na entrada. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu simplesmente vou vir aqui. Txt entrada ponto text, dois pontos igual, abre aspas, fecha aspas. Ou seja, eu estou atribuindo, o que eu estou atribuindo? Eu estou atribuindo uma string nula. Não uma string nula, eu estou simplesmente passando nada para ele. Ou seja, aqui não tem nada digitado, né? Ou seja, não tem nenhum texto digitado aqui. Então, simplesmente, ele vai apagar o que está escrito na entrada. Vou tirar essas duas linhas de comentário, essas duas linhas de código. Vou colocar o comentário inicial, transferindo o texto de uma caixa para outra. Tá? Aperto F9 e vamos ver se vai funcionar.
Então vamos lá, vou escrever aqui Olá Mundo. Tá? Esse, de certa forma, é o nosso primeiro programa, né? Nos outros eu estava apenas explicando conceitos. Na hora que eu clicar aqui em transferir, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que pegar o que está escrito aqui, fazer aparecer aqui e ainda apagar o que está escrito aqui. Como é que isso vai acontecer? Através da execução dessas duas linhas de código. Primeiro, ele pega o que está escrito aqui, na caixa de texto de entrada, e passa para a caixa de texto de saída. E depois ele vai pegar e vai atribuir uma string vazia, né? Uma string sem nenhum caractere para a caixa de entrada. Então eu vou clicar em transferir. E aí foi. Ele fez a transferência e apagou o conteúdo. Tudo bem? Então a gente vai parando por aqui. Vamos fazer só mais uma coisa. Eu gostaria que o foco, né? O que é o foco? É esse cursor piscando aqui, ó, voltasse para a caixa de entrada. Então eu vou fazer isso. Vamos ver aqui, ó. txt entrada ponto. Deixa eu ver se eu me lembro. Propriedade deve ser focus. Set focus. Então é set focus. E aí ele vai fazer com que o foco volte para a caixa de entrada. Vou executar de novo, apertei o F9. Então são 3 linhas de código. A primeira transfere, a segunda limpa e a terceira define o foco na caixa de entrada. Vamos lá. Então, mais uma vez, olá mundo. Peço para transferir. Ele transferiu para cá, o que estava na entrada para a saída. Limpou a caixa da entrada e agora o cursor ele está piscando na caixa de entrada. Então, a primeira linha de código foi responsável pela transferência. A segunda linha de código foi responsável por limpar o conteúdo da caixa de entrada. E a terceira linha de código foi responsável pela, agora que eu tenho na entrada, eu tenho meu cursor na entrada. Ou seja, se eu digitar alguma coisa aqui agora, é só clicar em transferir, ele faz isso. Tudo bem? Então nós vamos parar por aqui, tá? Chega por hoje. Até mais.